Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação, e hoje eu trago para os meus amigos do Facebook este livro. Portanto, O Delírio de Dawkins. O Delírio de Dawkins, uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins. E quem faz essa obra, quem vai fazer esta resposta deste livro, é Alistair McGrath e a sua esposa Joanna McGrath. E esses dois autores portanto, Alistair McGrath da Universidade de Oxford, vão os dois analisar as conclusões do livro Deus, um Delírio, escrito por Richard Dawkins, e desmantelam o argumento de que a ciência deve levar automaticamente ao ateísmo. McGrath demonstra que Richard Dawkins abandonou seu usual raciocínio para alcançar o amargo e dogmático manifesto do ateísmo fundamentalista. Portanto, isto é o que Alistair McGrath e a sua esposa vão expor neste livro. Este livro, o que é que este livro faz? Este livro, portanto, desmonta completamente o livro de Dawkins, que foi um livro muito conhecido, que se chama O Delírio de Deus, que foi escrito mais ou menos em 2005, 2006, agora não me recordo bem. Este livro aqui é uma resposta, foi escrito em 2007. E este livro, o que é que nos fala? Considerando o ícone do ateísmo contemporâneo, Richard Dawkins, o seu maior autor, que escreveu o livro Deus, um Delírio, tem suas ideias postas à prova pela análise minuciosa e meticulosa e perspicaz de Alistair McGrath e sua esposa em O Delírio de Dawkins. Portanto, é a resposta, o livro O Delírio de Dawkins. Alistair, outrora ateu, portanto, Alistair também foi ateu, doutorou-se em biofísica molecular antes de se tornar teólogo. Veja bem, ao estudar ciência tornou-se cristão. Admirador da obra de Dawkins, depois tornou-se seu opositor. Alistair revela a sua perplexidade pela guinada irracional do seu colega de Oxford, Richard Dawkins. Não tanto pelo ateísmo em si, mas pela absoluta inconsistência dos seus argumentos. Aliados à intolerância religiosa. De Richard Dawkins. Ao discutir os pressupostos de Dawkins, os autores trazem à tona questões fundamentais dos tempos pós-modernos, como a fé, coexistência da religião, ciência, liberdade de crença, sentido de vida e busca de significado, que, a julgar pela repercussão de Deus, um delírio, do autor Richard Dawkins, merece, contundamente, posicionamento cristão. E um grande autor chamado Francis Collins, que eu vou apresentar já a seguir um livro, explica que os autores do Delírio de Dawkins atacam o flanco do fundamentalismo ateísta de Dawkins e conseguem afastá-lo do campo de batalha racionalista. Portanto, o que esses autores fazem é desmontar completamente os argumentos de Dawkins no seu trabalho Deus, um Delírio. Portanto, eu aconselho a leitura deste livro, O Delírio de Dawkins, uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins, de Alistair McGrath e sua esposa Joanna McGrath. Tem aqui o livro, portanto, um livro que eu aconselho a leitura e a procura deste trabalho. Depois, um livro de Francis C. Collins, que eu acabei de citar, que é um conceituado cientista, que é especialista, portanto aqui diz, não é? Que é especialista no código genético e em biofísica. Esse autor, cientista, escreve um livro fantástico, A Linguagem de Deus. E este livro, como surgiu o universo, qual o significado da existência humana, são as questões, alguma das questões que desde há muito inquietam a nossa mente. Na tentativa de encontrar respostas satisfatórias, religião e ciência têm-se digitado num género de uma batalha que as colocam em posições antagónicas e que Francis Collins, este autor deste livro, absolutamente de forma perspicaz vai analisar neste livro. Na sua perspectiva de cientista, altamente rigoroso e de crente honesto,
Collins defende a complementaridade das concepções científicas e espirituais. Portanto, o cristianismo e a ciência estão de facto de braços dados e não um contra o outro. Como sendo a vida mais equilibrada para desvendar o mistério da vida e do universo. Posição, aliás, também defendida por Galileu e pelo próprio Einstein. E é justamente aí que reside o objetivo desta obra, deste livro. Explorar esta via da integração privilegiada com toda a serenidade intelectual e proporcionar uma oportunidade de reflexão, de debate e de questionamento. À medida que vamos conhecendo mais de perto o percurso científico e espiritual de Francis Collins, vamos compreender com toda a clareza de que modo as suas observações e descobertas no universo da ciência, nomeadamente a descoberta do Código da Vida, vieram contribuir para a crença com uma base racional num Deus Criador, mas do que para a crença num universo sem Deus. Collins demonstra, através de uma perspicácia ciência moderna, que a física, a química e a biologia são compatíveis com a crença em Deus. Uma leitura imprescindível, indispensável para todos os crentes, agnósticos e ateus, que se interrogam sobre as grandes questões fundamentais da existência e desejam aprofundar a sua reflexão sobre elas. Este livro, eu li o livro todo, fiz apontamentos sobre o livro, principalmente quando fala do código genético, da questão da linguagem e codificação. O livro tem algumas imagens para nos ajudar a compreender, por exemplo, o que é o código genético, a história cronológica, como é que ao longo dos anos os cientistas têm vindo a descodificar todos os genes, né, todo esse código. Por exemplo, tenho aqui uma passagem que eu apontei. Alguns críticos do darwinismo gostam de argumentar que nos registros fósseis não existem provas de macroevolução, isto é, de mudanças importantes nas espécies, mas apenas de microevolução, de mudança graduais no interior de uma espécie. Vimos os bicos e as lentilhas mudarem de forma com o tempo, acompanhando as alterações nas fontes de alimentação, argumentando esses críticos, mas não assistimos ao aparecimento de novas espécies. Portanto, este autor faz aqui um estudo muito interessante. Eu tenho várias passagens apontadas e creio que vale a pena ler este livro. Vale a pena porque o autor descreve aqui várias coisas, a complexidade irredutível, escreve uma série de coisas sobre cientistas, sobre descobertas, sobre tudo o que envolve, portanto, a ciência e a fé cristã, nos seus mínimos pormenores. Um livro muito bem conseguido. Este livro é bastante conhecido. O livro é muito conhecido. Portanto, A Linguagem de Deus, Francis Collins. A ciência apresenta provas para a fé. Portanto, este livro é muito conhecido. A Linguagem de Deus, a ciência apresenta provas para a fé. E, de facto, aconselho a leitura. Portanto, desses dois livros, portanto, a resposta a Richard Dawkins, né, de Alistair McGrath e Joanna McGrath, uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins, e A Linguagem de Deus, de Francis Collins, também um livro muito interessante para quem gosta de ciência e também de comparar a fé cristã e a ciência, e para chegar de facto à conclusão de que essas duas coisas estão interligadas, não se contradizem, antes pelo contrário. Deus criou o mundo e o homem, pela ciência, está aos poucos a desvendar a criação maravilhosa de Deus. E pronto, deixo aqui essas duas sugestões para os meus amigos do Facebook. Até à próxima.